Olá, tudo bem? Hoje no Domingo Espetacular vamos ver o caso do homem que tinha um cabelo verde. É isso. Bora ver um vídeo? A história completa de Duelo Shaolin. Duelo Shaolin era muito brabo e eu fico triste até hoje que foi cancelado, velho. Porque a segunda temporada... Spoiler, a segunda temporada acaba com o Raimundo, que era o brasileiro, se tornando o líder da equipe, velho. E eu sempre quis ver o que acontece depois disso. Esse desenho é maravilhoso. Raimundo é pica, velho. Então, Duelo Shaolin era muito louco, velho. O conceito dos duelos também, que eles tinham que pegar o artefato e aí desafiar. Mano, Duelo Shaolin era um dos melhores desenhos que tinha, velho. Eu não sei como essa merda não foi pra frente, velho. Eu sei que teve uma continuação depois, mas eu nunca cheguei a assistir, saca? Achei legal o texto que a pessoa mandou junto. Em homenagem aos haters mais antigos do canal. Isso daqui é old, hein, mano. Só deixa eu marcar como concluído. Nossa, Duelo Shaolin é muito bom, velho. Vamos assistir. Então, eu sei que teve uma continuação, acho que em 2016, 2017, mas eu nunca cheguei a ver, tá ligado? O universo de Duelo Shaolin tem uma enorme força que rege toda a existência. E como sempre, essa magia e esse poder eram perseguidos por pessoas do bem e também por pessoas do mal. Do lado do bem estavam os Shaolins, uma ordem de monges estabelecida em um templo encontrado em algum lugar. Nossa, outra coisa que era muito legal de Duelo Shaolin é que a menina, que é chinesa, ela trocava de roupa todo episódio. Isso eu achava muito legal. Encomenda um programa de amplificador virtual, por favor, mano. Baixa o Archetype Nolly. Das montanhas da China. E a cada tempo, novos integrantes são selecionados para fazer o treinamento Shaolin, que é dividido em 5 níveis diferentes, do mais baixo, o aprendiz, até eles se tornarem verdadeiros mestres, ganhando o título de Dragão Shaolin. Lembrando que eles podem dominar a força de um dos 4 elementos. O nível de magia e poder de um Dragão Shaolin é tão grande que eles são capazes de criar os seus próprios objetos mágicos. E esses objetos... Nunca cheguei nessa parte, velho. Eles faziam os próprios objetos? Nossa, eu lembro do dragão de Safira. Não lembro se vocês lembram. Era um dragão que saía transformando tudo em Safira e você só podia impedir ele tampando as coisas com fuligem. Era alguma coisa assim, saca? Ficariam conhecidos como Shengonwus, inicialmente criados para o bem e para a proteção do universo, mas se caíssem nas mãos erradas, nossa, era causar Jack, né, o nome do vilão, né? Um grande estrago. E essas mãos erradas seriam os Heilins, que é basicamente a união de todos os... Mano, é verdade. Mano, nossa, eu tô desbloqueando tanta memória. Esse vilão aqui, ele é um monte de objeto Shaolin combinado, tá ligado? Todos os seres malignos do mundo, composto por demônios, bruxas, lutadores de artes marciais e qualquer outro ser que o seu objetivo seja criar o caos e a desordem. E desde sempre os Shaolins e os reis... Alguém lembra de quando essa bruxinha ganhou um corpo? Pois é, né? Eu lembro. Não sei porque eu tô falando, só falei isso. Não tem nada pra adicionar, eu pausei o vídeo porque eu sou um babaca. Foram inimigos e lutavam pela ordem no mundo. Até que um dia, há milhares de anos atrás, uma grande batalha foi travada entre o dragão Shaolin, o mestre Da Shi, e uma poderosa feiticeira Heilin chamada Uya. E essa batalha ficaria conhecida como o primeiro duelo Shaolin. Afinal, um duelo Shaolin é quando 2 guerreiros lutam pela posse de um Shengonwu. Se os dois pegarem ao mesmo tempo um novo Shengonwu... Eu nunca assisti isso, parece foda, mano, é muito foda. Duelo Shaolin é muito pica, velho. Cara, acho que eu vou maratonar esse desenho, velho. Um desafio para ver qual dos dois irá ficar com o objeto. Nessa situação, todo o terreno se modifica e o duelo Shaolin começa. Se os guerreiros já possuírem um Shengonwu, eles podem apostá-lo nessa batalha. É verdade. O vencedor assim leva o novo Shengonwu e também o do seu adversário. O que é na hora do duelo Shaolin é que muitas vezes os protagonistas perdiam, tá ligado? Porque, tipo, eles perderem os objetos fazia parte da lore, tá ligado? E no caso da batalha entre Daishi e a Uya, a feiticeira acaba perdendo todos os seus Shengonwus, depois que Daishi consegue vencê-la e aprisiona o seu espírito dentro de uma caixa de madeira. E agora que o mundo estava livre da sua maldade, o mestre Daishi resolve espalhar os Shengonwus por todo o mundo. E para isso ele teria a ajuda do seu amigo dragão, o Dojo Kanojosho, ou apenas Dojo mesmo, que depois de ajudar o mestre Daishi, ele continua esse seu trabalho protegendo dentro do templo Shaolin o antigo papiro de Shengonwu, um artefato místico que... Alpaca Lotus, seja bem-vindo, primeiro sub, espero que você se divertindo e volte sempre.
mostrava a localização de tais objetos. E outra coisa é que naquela época o Daishi tinha dois grandes alunos, o Guan e o Chase Young, que inclusive ajudaram ele na batalha contra a Aoya. Os dois eram muito fortes e promissores, porém o Chase Young tinha um grande desejo de ter ainda mais poder. Ele queria ser o melhor entre os melhores. E infelizmente ele acabaria fazendo qualquer coisa pra isso. E aí que entra o Hannibal Roy Ben, um feijão extremamente horroroso que usa esse desejo do Chase Young pra corrompê-lo. Ele faz um holograma falso do seu amigo Guan, dizendo que logo ele seria mais forte e mais poderoso do que o Young. E isso é o suficiente para o Hannibal convencê-lo a tomar a sopa Lao Manglone, uma bebida feita principalmente de dragão e com a magia negra Heilin. Mano, eu acho da hora como, tipo, é muita coisa em chinês, tá ligado? Tipo, quando eu era criança eu não percebia isso, mas é muita coisa em chinês, assim, os caras vai muito a fundo, tá ligado? Isso o corrompeu completamente. Quase todo o seu Tibon foi drenado e assim ele se tornou uma pessoa maligna. Eu lembro desse personagem, mas isso também cara. te deu muito poder. Esse cara era muito pica, da sua véio. força, a capacidade de se transformar em um lagarto e, claro, também a juventude eterna. Só que ele agora, com todo esse poder, ele acaba traindo o próprio Hannibal, aprisionando ele em uma outra dimensão no mundo Yin Yang. E a partir desse dia, ele viveria percorrendo pelo mundo e desafiando grandes guerreiros que, quando ele os derrotava, ele tomava conta do seu Chi e o transformava em seu servo. E durante 1500 anos ele fez isso, juntando guerreiros de diferentes culturas e de diferentes épocas. E o Guan também seguiu seu caminho, viajando pelo mundo, lutando contra o mal e derrotando seus oponentes com a incrível lança de Guan. Essa lança que ele acabaria perdendo muitos anos depois em uma luta contra o próprio Chase Young. E claro que em algum momento dessa história não se sabe como o Daishi acabou morrendo. E quem acabou ficando responsável pelo templo Shaolin foi o mestre Fang, que a gente não sabe muito a sua história também, junto com o próprio dojo. E o objetivo principal do mestre Fung era encontrar e treinar os... Tipo, nem deve ter sido ele direto, deve ter tido mais gente entre o caminho, tá ligado? Próximos dragões Shaolins de cada elemento. E por muito tempo seu único aprendiz foi o Omi, um menino órfão que nunca conheceu seus pais e provavelmente cresceu dentro daquele templo junto com o mestre Fung, destinado a ser o próximo dragão Shaolin da água. E assim chegamos ao início da série, quando o Omi é apresentado aos seus novos colegas que começarão seu treinamento ali no templo para também se tornarem dragões Shaolin, sendo eles a Kimiko Toromiko, uma japonesa vinda de Tóquio extremamente ligada com a tecnologia, e o seu elemento é o fogo. O Clay Bailey é um estadunidense vindo do Texas, super gente boa, gentil e compassivo, porém também muito forte. O seu elemento é, claro, o de terra. E por último, o Raimundo Pedrosa, que é o personagem mais interessante porque ele é brasileiro. Sim, Ordem e progresso. Isso não foi uma adaptação de quando eles traduziram um desenho pro Brasil, como já aconteceu com diversos outros personagens. Na história original, ele é brasileiro vindo do Rio de Janeiro. Então ele tem essa personalidade mais forte, ele é muito competitivo e ao mesmo tempo ele se esforça muito para conseguir seus objetivos. Mesmo que às vezes ele precise usar um famoso jeitinho brasileiro. E o elemento dele é o vento. Então somos introduzidos ao primeiro vilão dessa série. Jack Spicer é um garoto muito inteligente que cria diversas coisas tecnológicas com o objetivo de ser o maior vilão da série. Ele fica incessantemente reafirmando toda a sua natureza malévola e tentando provar isso, só que no fundo, ele nem é tão mal assim. E tudo começa a sair fora de controle quando ele recebe uma caixa de presente dos seus pais, onde estava aprisionada a própria feiticeira Aoya. Ela consequentemente acaba escapando, e por não ter um corpo físico, ela convence o Jack a ir atrás dos Shengongus com o discurso de que ele assim dominaria o mundo. Mas na verdade ela só queria pra ter o seu corpo de volta mesmo. Os monges no templo acabam sentindo... Raimundo devia ser elemento metal pra desviar as balas perdidas. Não, ele é vento, né, mano? Desvia com o vento mesmo.
sentindo a presença da Uya e agem rapidamente para ir atrás dos Shengon-Wus, porque eles sabem se ela reunir eles, ela voltaria à sua forma e isso seria um grande problema. E para sorte deles, eles têm o papiro dos Shengon-Wus que os revela e também o Dojo, que por ele ter escondido junto com o mestre Dashi, ele tem um senso de direção na onde eles estão. E assim começa uma corrida entre o bem e o mal para achar esses objetos místicos, bem no estilo de Jack Chan Adventures mesmo. E a primeira que eles encontram é a moeda dos Mantídeos, que dá o poder da habilidade de um Mantídeo, que é basicamente um louva-a-Deus. E acaba que o Jack Spicer rouba... Era um louva-a-Deus? Eu achava que era um macaco, velho. Porque eles ficavam pulando e se pendurando nas coisas, velho. Mantídeo. Caralho, eu achava que era um macaco, velho. Nossa, mas faz sentido, Mantis, faz sentido. Então eles têm que ir atrás do próximo, a túnica de 2 toneladas, que realmente pesava 2 toneladas. Ela era usada pelo próprio Daishi e é basicamente impenetrável, e ela acaba ficando com um Omi. Então eles vão em busca do olho de Dashi, que dava o poder de controlar e disparar raios. Só que quando eles encontram o Omi junto com Jack Spicer, acaba pegando ele ao mesmo tempo. E a única maneira de resolver isso agora era com um duelo Shaolin. Caralho, o homem acaba desafiando ele e eles têm que apostar uma corrida numas pedras. E incrivelmente, mesmo com a túnica de 2 toneladas, quem acaba vencendo é o Omi, que acaba ganhando nesse duelo, além do olho de Dashi, também a moeda dos Mantídeos. E seguindo as buscas, eles vão atrás do punho de Tebigong, uma manopla capaz de dar socos muito poderosos. Só que então o mestre Fong decide dar um Shengon-Wu para cada integrante, menos para o Omi, que fica muito frustrado, afinal ele não teria um Shengon-Wu para poder apostar em um duelo. E ainda por cima, no meio do caminho, eles são presos por um mímico com poderes mágicos. E quem tem que resolver as coisas no final é o Clay, que encontra a manopla de Tebigong e tem um duelo Shaolin com o Spicer. O Clay acaba ganhando tanto a manopla quanto o terceiro braço, que é um Shengon-Wu que o Spicer tinha encontrado junto com a Uya lá em Paris. O terceiro braço era muito pica, velho. Era tipo um cachecol, assim, um pano que, tipo, se comportava como uma mão, velho. Era muito da hora. E os caras começam a combinar os Shengon, tá ligado? Então, por exemplo, o terceiro braço os caras combinam com o soco. Então você fica com os 2 braços livres e tem, tipo, um terceiro braço dando soco porradão, entendeu? Era muito louco, velho. Só que depois o Spicer, que tinha conseguido as Jetbotsus, que são umas botas que desafiam a gravidade e faz ele poder andar pela parede, consegue superar facilmente a Kimiko em um duelo Shaolin, ganhando assim tanto o bastão do macaco... Ó o machismo, velho. Primeiro duelo da mina, ela perde. Foda. Que dava a ele a habilidade e o equilíbrio de um macaco... Ah, então tinha um de macaco mesmo, eu não confundi. Ah, beleza. Também o punho de Tebigong, que foi perdido pela Kimiko. Depois eles acabam encontrando um pente de teia dentro de um lago. Essa arma que podia prender os inimigos à distância, porém necessitava de uma concentração absoluta. Então ela demorou para conseguir fazer isso. Na verdade, ela só conseguiu quando estava disputando um outro Shengon-Wu contra o Spice, conseguindo derrotá-lo e ficando com o bastão do macaco e as garras de tigre, que era capaz de abrir portais de teletransportação para qualquer lugar. Só que agora o time do Jack tinha uma nova integrante, a Catnap. Ela acaba desafiando o Omi para um duelo Shaolin, valendo os Hashi Mutantes, um Shengon-Wu capaz de transformar a pessoa do tamanhozinho de um arroz. E ela vence... Cara, os nomes eram muito da hora, né, velho? ele com muita facilidade. Após que o favorito do Platux é o macaco. Não, mano, eu gostava das garras, né? As garras eram mais da hora, velho. E rapidez. E ainda mais, depois ela consegue derrotar todos os 4 sozinha. E ela só acabaria perdendo quando o homem sacrifica as garras de tigre, jogando elas dentro de um portal direto para o centro da Terra. Elas voltam, e agora relaxa. o Spicer teria mais um capanga. O ninja Tubimura, que vai atrás da espada da tempestade. Esse eu não lembro. O Shengon-Wu que o Raimundo acabou encontrando primeiro, porém, por ele não escutar o homem, como ele funcionava, ele acabou perdendo essa batalha. Ele ficou tão frustrado depois disso que ele decidiu estudar muito para se tornar um melhor guerreiro e conhecer melhor os Shengon-Uns. E assim, quando ele vai atrás do próximo, a Capa das Sombras, ele tem uma revanche com o Tubimura e faz algo que ninguém nunca fez antes, que foi combinar os poderes de cada Shengon-U, tornando eles ainda mais poderosos. E dessa forma ele consegue derrotar o ninja. Raimundo já era... Mano, Raimundo já é o mais pica desde o começo. Sabe o que foi isso? Esse poder que ele usou de combinar as coisas? Gambiarra.
É isso que ele fez. A cultura brasileira, a gambiarra. Você acha que o chinês, o japonês, o americano ia conseguir fazer isso? Você vê, né? Chinês, japonês e americano, todos os caras lá cheios de dinheiro. O BR ali, pobretão, fudido, chega e faz o quê? Gambeta. Ele manda o famoso método de gambeta, sabe? Ai, caralho. Esse desenho é da hora, mano. Mas assiste meu conteúdo também, mano. Se fica assistindo só corte aí, você não me dá dinheiro, entendeu? E recuperar quase todos os Shengon-Us. Porém, o Jack acaba tendo uma ideia genial pra virar o jogo pro seu lado. Ele faz uma cópia robótica da Kimiko, consegue derrotar a original prendendo ela no seu covil e manda a robótica fingir ser a Kimiko de verdade pros seus amigos. Então, quando eles vão atrás do capacete de Jong, que era capaz de dar visão do que acontecia atrás de você, ele acaba entrando em um duelo Shaolin com a própria Kimiko robótica. Então, é claro que ele iria ganhar. No final, eles descobrem que tem uma cópia e as duas começam a brigar, e o Jack aproveita essa situação para roubar basicamente todos os Shengon-Gus, deixando para trás apenas a moeda dos Mantídeos. E aí começaria uma onda de azar onde eles conseguiriam e perderiam e achariam novos Shengon-Gus, um monte de loucura, e teve até o homem virando uma espécie de avatar dominando todos os elementos. Até que algo muito ruim acontece. Eles vão em busca e acabam encontrando o coração de Jong, um item que, quando junto com outros Shengon-Gus, pode invocar o Mala Mala Jong, um guerreiro demoníaco tão forte que ele era praticamente invencível. Só que a sorte é que nesse rolê o Umi foi muito inteligente. Ele vê que realmente era impossível derrotar o Mala Mala Jong porque todos os golpes nem faziam cócegas nele. E é aí que ele tem a ideia genial, usando as garras de tigre, ele se teletransporta para dentro do guerreiro, que realmente era o seu único ponto fraco, e assim o homem consegue derrotá-lo. Por sua bravura e dos seus amigos, o Mestre Fung os presenteia com faixas, menos o Raimundo, que tinha desobedecido às ordens, e isso acaba deixando ele muito frustrado, e ele vai embora muito bravo, e Aoya acaba vendo tudo isso e enxerga a possibilidade de se aproximar do Raimundo, prometendo a ele todo o poder, fama e riqueza que ele não conseguiria ao lado de Fung. E assim o Raimundo trai os seus amigos e vai para o lado dele. A história era muito da hora, velho. Calma que nem chegou o cara dragão ainda. Levando com ele vários Shengon-Gus. Claro que era tudo uma manipulação da Aoya, que queria alguns Shengon-Gus específicos capazes de trazer ela de volta à sua forma física. E é exatamente isso que acontece. Agora a bruxa estava extremamente poderosa. E com isso o próprio Jack se une aos Shaolins para conseguir derrotá-la. Ele acaba inventando uma máquina do tempo que envia o homem para um passado distante, para que assim ele consiga se encontrar com o Maestro Daishi e perguntar a ele como derrotar a bruxa Aoya. E claro que ele só ia dar a sua resposta depois de um duelo Shaolin, com uma grande lição no final, presenteando o homem com uma nova caixa de madeira que seria capaz de aprisioná-la. Só que o problema agora seria conseguir voltar para o futuro. Ele até tinha a opção de procurar um Shengon-Gu capaz de fazer isso, mas ele preferiu ir pelos métodos tradicionais de envelhecimento. Sim, ele se congelou durante 1500 anos para chegar até o futuro. E não, meus amigos, apesar de tudo, vocês não estão assistindo Avatar. E quando o homem chega finalmente ao seu tempo, ele se depara com todos os seus amigos presos pela Aoya. O Raimundo já estava todo arrependido e tentou até negociar com ela para ela não matar eles. Só que claro que ela nem ia dar ouvidos a ele. Então, para conseguir derrotá-la, o homem tinha que usar a caixa que o Mestre Daishi tinha dado para ele. Só que ele não consegue de maneira nenhuma fazer isso. Até que o próprio Raimundo decide tentar abrir a caixa e consegue, traindo a Duelo Shaolin era onde? No Cartoon Network? Era no Cartoon, velho. Era muito brabo, mano. Mano, esse desenho era fantástico. E liberando o espírito do Mestre Daishi, que aprisiona ela novamente dentro daquela caixa. E com isso, Raimundo acaba se redimindo de todo o mal que ele fez e pede para voltar ao lado Shaolin. Claro que ele é aceito, mas deve começar tudo do zero novamente. O Jack Spicer, que se demonstrou incrivelmente ser um ótimo aliado para eles, conquista o coração do homem, que até mesmo pede para que
que ele fique junto com eles. Mas não tem como, ele é o menino genial do mal. E essa parceria não iria durar por muito tempo mesmo. E outra coisa que não iria durar era o Ya dentro daquela caixa. Não demorou nada pra Katnipp conseguir ela e libertá-la novamente. Todo esse esforço que eles tiveram pra ela no episódio seguinte ser liberta. Coitados. Só que a Katnipp não tinha muita paciência. Nossa, teve um sub aí, eu nem vi, velho. Artquirito não, Quirito é triste. Artquirino, seja bem-vindo, obrigado pelo sub, primeira vez aqui, velho, espero que se divirta, volte sempre. Pra se aliar a alguém que só queria usá-la, que é o que a Uya fazia principalmente com Spicer. E logo ela deixaria a bruxa, então ela aos poucos vai se aproximando novamente do Jack Spicer. Não é Catnip, é Catnap, é tipo nap de soneca, nap, né, no caso. Virarem aliados novamente. Porém eles não seriam os únicos inimigos dos Shaolins. Uma ameaça muito maior estava por vir, e seu nome era Chase Young. Tudo começou quando eles acabam se deparando com o próprio Monge Guan, um lendário guerreiro que o homem é extremamente fã. Só que o que eles não sabiam é que ele estava trabalhando para o próprio Chase Young. Vamos lembrar que há muito tempo eles lutaram e ele acabou... Ah, é por isso que eu não vi o sub, só caiu agora. Perdendo a sua lança para Chase Young, e para ele ter ela de volta ele teria que dar a ele um dragão. E é por isso que Guan acaba se aproximando e leva com ele o próprio... Mas esses caras não morrem nunca não, velho, os malucos é imortal, velho. Dojo. Tipo, o mestre deles, o carequinha voltou no tempo 1500 anos, velho. E quando ele finalmente o entrega, o Yang devolve a sua lança e começa a alimentar o Dojo infinitamente. Tudo isso porque ele queria usá-lo para uma receita de uma tal de juventude eterna, que foi a mesma coisa que o corrompeu e o transformou em uma pessoa do mal. Só que o que ele não esperava era que o próprio Guan voltaria e se voltaria contra ele novamente, derrotando o Yang por hora e dando de presente pela sua coragem a sua lança para o homem. E claro que ele ficou muito feliz com isso. Um tempo depois, todos os Shengon-Wus começam a ficar completamente malucos. Eles se reúnem sozinhos para formar o Mala Mala Jong. Só que dessa vez não tem nada a ver com Spicer. Isso acontece a cada 1000 anos, nascem 4 Mala Mala Jongs. E se um já era quase impossível de derrotar, imagina 4. Então a única maneira de conseguir fazer isso era com um novo Shengon-Wu, o Escorpião Imperador, que era capaz de controlar qualquer Shengon-Wu. Então dessa forma eles conseguiriam desativá-los, só que quem acaba com esse Shengon-Wu é o Spicer, e claro que ele ia usar esse poder para controlar eles a seu favor e não desativá-los. Então depois de muito estrago, os Shaolins conseguem pegar o Escorpião Imperador do Spicer e desativar de vez os Mala Mala Jongs. Então depois disso acaba chegando o Cometa Heilin, e nesse período eles não poderiam de forma nenhuma usar os Shengon-Wus. Só que o Raimundo acaba vendo pelo celular que tinha um vulcão em erupção na sua cidade natal. E vamos lembrar... Isso não faz sentido, né, mano? Isso não faz o menor sentido, porque, tipo, do vulcão no Brasil, tá sabendo bem, viu, o escritor? Aqui que a sua cidade natal é o próprio Rio de Janeiro. Os gringos nem se preocuparam, falou, coloca vulcão lá no Brasil, no Rio de Janeiro. O Cristo Redentor é uma rolha que tampa o vulcão, tá ligado? Deve ter essas coisas por lá. Mas enfim, ele acaba então usando as garras de tigre para se teletransportar até lá e salvar o seu povo. Só que como ele não podia usar os Shengon-Wus, a garra de tigre acaba ficando presa na sua mão. Então quando ele volta, o Mestre Fung fica muito bravo com ele e ninguém acredita que ele realmente usou ela para ir até o seu povo e salvá-lo. E para piorar ainda mais, as garras começam a agir sozinhas, usando o corpo do Raimundo para ir atrás dos outros Shengon-Wus e transformando ele numa espécie de monstro de Shengon-Wu. E o problema aqui é que a Uya podia usar essa fraqueza para possuir o corpo do Raimundo junto com todos os Shengon-Wus. Você percebe que é só o Raimundo que se fode, né, na história, né? Tipo, ele é a força motriz da equipe dos caras. E é exatamente isso que acontece, ela consegue dominá-lo, só que felizmente não por muito tempo, porque seus amigos finalmente acreditam nele, que faz ele reagir por tempo suficiente até que o cometa passe de uma vez, então tudo volta ao normal. Na continuação, Chase Young acaba usando o Spicer para atacar os Shaolins, o que dá muito certo, e nesse meio tempo a Uya acaba se aproximando dele. Ela vê o quanto ele é forte e decide abandonar o Spicer para ficar
ficar junto com ele. Rola até uma paixonite da parte dela. E mais uma vez eles acabam subestimando demais o Spicer, que surpreendentemente consegue aprisionar o Yang e usa o seu exército para atacar os Shaolins. Então o homem se vê encurralado e decide libertar o Yang para que eles juntos combatessem o Spicer. O que deu certo, mas foi exatamente nesse momento que começou a saga do Yang de tentar trazer o homem para o lado do mal, porque ele viu o grandioso potencial do homem se tornar um guerreiro que seria capaz de derrotá-lo no futuro. Então, para que isso não aconteça, ele tenta trazer o homem para o lado do mal, usando de artimanhas psicológicas e bem devagarzinho. E tudo vai fazendo mais sentido quando a gente descobre que ele tem algum parentesco direto com o homem. Porém, ninguém sabe da veracidade disso e que tipo de parentesco é esse. Chase Young acaba elegendo a Catnap como a sua nova assistente, e ele consegue usá-la para atingir diretamente esse lado do homem. Só que ele iria ainda mais longe. Ele encontraria um antigo amigo do homem, o Germain, e começa a treiná-lo intensamente até que ele fique bom o suficiente para chegar até o homem e dizer que ele é um guerreiro com um nível mais alto do que ele. E claro que ele não engoliria isso e começa uma série de provas para ver quem é o melhor entre os dois. Nota que o Germain não sabia que o Chase Young era do mal de verdade. Então, no final de todas essas provas, o homem acaba sendo muito nobre e confessa pro Germain que ele tava com ciúmes dele e que no final das contas ele era um grande amigo e era isso que importava. E assim o Germain finalmente vê que o Chase Young era do mal e volta. Cara, é legal que eu lembro vagamente de tudo isso, velho. Eu tô me sentindo, tipo, em êxtase, tá ligado? Êxtase, tá certo? Foda-se. Tô usando droga, é isso. Tô usando aquela droga lá de balada. A ser amigo do homem. Chase Young então faz uma jogada de mestre. Quando ele e o homem estavam sem alternativas para derrotar umas aranhas, ele usa um truque usando dois Shengoons que, quando combinados, podem te ensinar simplesmente qualquer coisa. Caramba. Então eles usam isso para conseguir derrotar as aranhas, no caso com lava, mas ao mesmo tempo ganha a lealdade do homem, que o prometeu não usar esse Cadê o menino da madeira? É aquele ali, não é? truque para Eu conseguir não lembro derrotar o mal. o Jerome? Não lembro. O que o outro ali fazia? De uma vez por todas. Afinal, o Chase Young havia confiado nele, só que tudo já era uma grande armação, porque depois eles vão atrás de um Shengon chamado Ing Yo-Yo, que eles disputam contra o Jack, mas quem acaba com ele no final é o próprio Chase Young, que troca... Cara, isso que, tipo, ele tá, tipo, pulando vários detalhes que, tipo, eram de cada episódio, tipo, quando tinha duelo duplo, ou duelo com vários Shengon, ou às vezes duelo, tipo, entre 3 equipes, sabe? Tipo, 3 pessoas lutando, tipo, era muito louco, velho. Por um falso. E usando esse Shengon, ele vai até a base dos Shaolins e desaparece com o Mestre Fung. E nessa situação complicadíssima, o homem acaba discutindo com seus amigos que querem que ele use aquele truque para descobrir como derrotar todo o mal. Mas ele quer continuar honrando a sua palavra, ele não vai fazer isso. E ele não sabia que quem estava por trás de tudo isso era o próprio Chase Young. Então quando as coisas ficam ainda mais complicadas e seus amigos são sequestrados pelo Jack, ele vai até o vilão para pedir conselho para ele. Ótima ideia. Então. E assim ele acaba ajudando o homem, fazendo ele sentir o gostinho da vingança e do poder do mal. Ele usa o Ing Yo-Yo para ir até a dimensão do mundo Shanga e resgatar o Mestre Fung. Porém, quando ele volta, ele está completamente diferente, desapontado com seus amigos que não deram apoio quando ele queria manter a sua honra. Chase Young finalmente conseguiu o que ele queria. Aquele pequeno, grandioso guerreiro Shaolin estava agora do lado Rei Lin. Olha, Então, o negócio agora, pra vira, né? reverter isso, eles descobrem que eles precisam do Ang Yo-Yo. Afinal, o homem ficou malvado porque ele viajou até o mundo Shanga e voltou com apenas uma metade do Yo-Yo. E consequentemente ele veio apenas com a sua parte malvada. O seu lado bom ficou preso lá naquele mundo. Então depois de muita luta, porque agora o homem estava incrivelmente poderoso, eles conseguem, com a ajuda do Jack, restaurar a parte boa do homem, o trazendo de volta. Eu acho legal que sempre que eles precisam de ajuda é o Jack que ajuda, tá ligado? Tipo, o Jack, tipo, ele é o vilão que sempre perde e se fode, mas ele é muito poderoso, tá ligado? Tipo, ele faz muita coisa foda.
Só que o problema é que o homem já havia jurado lealdade ao Chase Young. Então agora, mesmo contra os seus princípios, ele ia continuar com a sua palavra até o final. Isso é o que o homem tem de mais valioso, a sua honra. Lealdade. Então ele, igual os outros guerreiros que sucumbiram ao Chase Young, acaba se transformando em um animal. E agora eles precisavam de todo o poder para conseguir desafiar o Chase Young em um duelo Shaolin e conseguir o homem de volta. Só que para isso eles primeiro tinham que recuperar o seu Ki, que foi roubado por um monstro lá do mundo Shanga. E quem faz isso é o próprio Jack, que agora está completamente do bem, porque ao contrário do Eu lembro Oni, disso! Eu lembro disso, cara, que doideira, mano. ele voltou do mundo Shanga apenas com a sua parte boa. Só que quando ele vai nessa missão para recuperar o Ki de todo mundo, ele volta com a sua parte má de novo. E com seus poderes restaurados, eles finalmente desafiam Yang em um duelo Shaolin, que foi extremamente difícil, mas no final eles conseguiram vencê-lo e trazer o homem de volta ao time. E nisso eles descobrem que o Yang achava que o homem não ia cumprir a sua palavra e ia tentar destruir o mal. E para isso, naquele momento, ele estava segurando o espelho inversor. Ou seja, o que o homem tinha visto ali não ia destruir o mal, mas sim destruir o bem. Então, graças à palavra do homem, o mundo não foi conquistado pelo mal. Porém, o mal ainda pior estava por vir. Se Chase Young já era um problema, vamos lembrar que antes ele era do bem. E quem transformou ele do mal foi o Hannibal Roy Ben. Cara, esse que desenho maravilhoso. que não se engane pelo seu tamanho, ele é capaz de fazer Cara, que muita desenho maldade. maravilhoso. Mano. Nesse momento ele estava preso lá no mundo Shanga pelo próprio Chase Young há muito tempo atrás. Isso até ele conseguir persuadir o Jack Spicer, que vai até lá em busca de Shengon-Us que ele tinha e acaba o liberando da sua prisão. E até mesmo o Chase Young ficou preocupado com isso, porque ele sabe do poder do Hannibal. E ele, que não é tonto e nem nada, acaba se aliando com a própria bruxa Aoya, que queria fazer ciúmes para o Young, ao mesmo tempo que era aprendiz de um ser muito poderoso. E nisso, cada vez mais rápido, os guerreiros Shaolins estavam evoluindo para finalmente chegarem no nível mais alto, tornando-se verdadeiros dragões Shaolins. Eles treinam muito, conseguem armas especiais para cada um. Nossa, cada um tinha uma arma elemental, velho. Isso daí era muito da hora. O do Raimundo é uma espada, o do homem é esse bastãozinho aí que muda de forma. Eu não lembro dos outros dois. Eu sei que a da menina de fogo, obviamente, é alguma coisa que cospe fogo, mas o do Clay eu não lembro, velho. Deles e ainda as Ah, o do Clay é esse braço de armadura, não lembro o que isso aí faz. aperfeiçoam com poderes elementais. O homem se dá muito bem com seu poder elemental e o Hannibal Roy Ben acaba usando essa soberba do homem para fazer ele brigar contra os seus amigos. É legal E que no a final, espada do Raimundo, tipo, é uma versão bufada da própria espada da Tempestade, tá ligado? ele acaba tendo um duelo Shaolin contra o Hannibal extremamente épico, que acaba em um empate. E mesmo o homem se demonstrando ser muito capaz, o clima entre eles estava cada vez mais competitivo, porque o mestre Fung disse que logo elegeria quem seria o líder entre os 4 Shaolins. Tudo isso enquanto a tensão aumentava ainda mais entre o Hannibal e o Chase Young. Os dois eram muito poderosos, brigavam entre si, mas principalmente contra os Shaolins também. Então, no meio dessas batalhas, o homem percebe que ele poderia fazer um grande feito, que um dos maiores inimigos que impediam deles conseguirem progredir na luta contra o mal era o Chase Young, afinal ele era muito poderoso. Então ele teve a ideia de que ele poderia voltar para o passado e impedir que o Hannibal Roy Ben desse a sopa de dragão para ele e ele virasse do mal. Só que tinha um pequeno problema. Para ele conseguir isso, ele precisaria das areias do tempo, que estão na verdade no futuro, e apenas o homem velho sabe a sua localização. Então ele decide se congelar durante 80 anos para acordar no futuro, se encontrar com o homem velho, Meu Deus do pegar céu, as só areias ideia do merda, tempo velho. e voltar para o passado. Só que o problema é que quando ele se congelou, ele mudou o futuro, porque afinal ele sumiu e dessa forma não Exato. existiria o homem velho. Cara e ainda burro, mano. pior, quem controla aquele mundo é o próprio Jack Spicer, que virou um tirano do mal extremamente soberano e todos os seus amigos estavam presos.
O fato que todo mundo tá vivo depois de 80 anos já é maravilhoso, tá ligado? E até mesmo os vilões. Podia ter sido só 50, tá ligado? O Jack conseguiu superar todo mundo, capturando todos os Shengon-Wus, e o mundo vivia sob a sua ordem. A sorte é que o homem levou consigo alguns Shengon-Wus que serviram para eles lutarem contra o Jack Spicer e conseguir recuperar as areias do tempo. E assim ele volta para o passado para tentar corrigir a besteira que ele fez no futuro. Um passado de 1500 anos atrás, onde os lendários Mestre Daishi, Mestre Mongiguan e o próprio Chase Young lutavam contra o mal, principalmente contra a lendária feiticeira Bruxa Aoya. O homem demonstra toda a sua habilidade e acaba se transformando um aliado e um amigo pro lado do bem. Ele até mesmo presencia o momento que o Mestre Daishi captura Aoya dentro daquela caixa de madeira. Muito brabo, então, né? quando Rannibo Roybin vai dar a sopa para o Chase Young, o homem intervém. Não diretamente, ele apenas troca aquela sopa por uma diferente e guarda a original dentro de uma parede. Nossa, que perigo, velho. Nossa, que perigo. Dessa forma, ele não vira do mal e assim o homem acaba viajando de novo para o futuro. Ó a merda. Só que quando ele chega lá, ele vê que também tem algo de errado. Afinal, depois que o Rannibo Roybin não consegue trazer o Chase Young para o seu lado, ele vai atrás do Mestre Mongiguan e tudo acaba meio que na mesma coisa. Caralho, Eles ele vira um acabam escorpião, sendo mano. capturados pelo Guan. E para conseguir sair daquela prisão, o Chase Young então toma a sopa que estava escondido lá na parede, quebra aquela jaula e liberta todo mundo, mas ao mesmo tempo também vira do mal. Então eles vão atrás do homem do presente, que na verdade estava congelado lá atrás no templo, mas acabam se deparando com o Rannibo Roybin, que pega o olho de Daishi junto com o Raimundo, e assim eles começam um grandioso e épico duelo Shaolin quádruplo. E depois dessa grande batalha, os Shaolins conseguem sair vencedores. Eu não sei o que aconteceu com o áudio dele aqui no final, velho. Mudou de repente. Eles descongelam o homem do presente e quando os dois se juntam e se tocam, criam um lapso temporal e essas duas linhas do tempo parece que se unem, fazendo com que toda essa confusão de viagem no tempo finalmente se resolva e tudo volta ao normal. O templo estava lá, o Mestre Fung também, e claro, todos os vilões. E finalmente tinha chegado a hora que o Mestre Fung iria escolher quem seria o líder dos dragões A Shaolins. hora. Todos nós tínhamos a nossa expectativa no Omi, mas no final quem foi escolhido foi o nosso querido Brazuca, o Raimundo, que realmente faz sentido ele ser o líder entre eles. O carioca é muito bom mesmo. Claro que o homem fica chateado Muito com bom. isso, afinal ele esperava ser o líder, mas ao mesmo tempo ele também fica muito emocionado e reconhece que o Raimundo merecia isso. E agora, mais do que nunca, eles juntos combateriam lá do Rei Lin, protegendo e garantindo a paz sobre a Terra e jamais deixando ela cair sobre a sombra e a tirania do lado do mal. E essa, meus amigos, Cara, foi a história completa de Duelo Shaolin. muito bom, e sim, mano. depois dessa série houve um reboot, mas só que isso aconteceu tipo 10 anos depois e não foi muito aceito pelo público e pelos fãs. Tem um carinha Além do novo. mais, ela é um reboot, então não é canônica essa história. Ah, é reboot? Então eu decidi deixar ela de lado, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, Achei que era não continuação. esqueça de deixar o seu like, por favor, que isso me ajuda demais. Também deixa um comentário de qual é o seu personagem favorito desse desenho. Eu particularmente gosto muito do Jack Spicer. Também Ele se era inscreva muito no bom, canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E claro, aquele grande beijo no seu coração de melão. E tchau! Cara, que vídeo foda, mano. Muito obrigado pelo vídeo aí, quem mandou. E muito obrigado você, mano. Hora da História, por ter feito um vídeo muito foda, velho. Só ignora o reboot. Eu achava que era continuação, não achava que era reboot. Eu nem cheguei a ver, tá ligado? Eu vi que a galera não gostou muito, eu nem fui atrás. Nossa, a Roto tem soluço. Opa. Ele tem a história completa da Turma do Bairro, hein, mano. Isso daqui é pica também, hein, velho. Vocês mandem aí na fila de react que eu quero assistir isso, hein, mano. Eu não vou assistir por conta própria.